Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. O que nós podemos caracterizar dos intervencionistas, ou então desses indivíduos que querem, em nome da moralidade, em nome da resolução dos problemas do país, a intervenção do exército, fechando o Congresso Nacional, rasgando a Constituição e impondo basicamente um regime ditatorial ou autoritário como ocorreu em 1964. Primeiro que nós percebemos que eles padecem de uma certa falta de humor. Uma coisa que você percebe no intervencionista é que ele não tem humor. Ele é simplesmente uma pessoa raivosa. E nisto ele se parece muito com os esquerdistas. O segundo ponto que a gente percebe é o niilismo. Ou seja, basta negar tudo, basta destruir tudo, nós vamos usar a mentalidade da violência, da intimidação, transformada em patriotismo e autoridade. Ou seja, você tem que ignorar que as instituições existem, você tem que ignorar toda a sociedade civil, você tem que ignorar basicamente que existe o país, que existem pessoas. Na verdade, nós temos que nos recusar à nossa vocação enquanto partícipes da vida política e dar esse poder aos sagrados, aos sacerdotes militares que vão salvar o país. O que nós percebemos em vocês é que vocês são despreparados do ponto de vista da vida pessoal de vocês. Eu estava vendo recentemente um hangout desse pessoal que pede intervenção militar. Eu fiquei muito preocupado pelo despreparo intelectual e despreparo moral dessas pessoas. Eu digo que é moral porque é demagógico. Você vê que é francamente apelativo o discurso. Gente que agora se autonomeia patriota. Olha, é o seguinte, se você defende a intervenção do exército, você é patriota. Se você não defende a intervenção, não defende um regime autoritário, você não é patriota, você é traidor, você é filho da puta, você é isso e aquilo. Que é isso? Eu não passei mais de 15 anos lutando contra o PT para implantar uma ditadura. Pelo contrário, eu combati um projeto ditatorial. Eu e milhares de pessoas. Nós todos combatemos um projeto ditatorial comunista, não para promover um bando de fanáticos retardados que não sabem nem a diferença entre uma bandeira comunista e a bandeira do Japão, para colocar militar no poder. Lugar de militar é na caserna para defender o país e para obedecer à Constituição e o Estado brasileiro, não para ficar entrando na política e fazendo merda. E lembremos que as intervenções militares no Brasil, elas foram muito traumáticas na nossa história. A começar pelo golpe republicano de 1889. Eu tenho certeza que 99,9% desses idiotas que pregam intervenção militar, eles nunca leram o que aconteceu nos governos de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Será que o pessoal acha que nós temos que viver em toque de recolher, em censura da imprensa, entre outras coisas? Veja que eu não sou nem um pouco entusiasta da imprensa. Mas você querer controlar a informação para o governo controlar a tua vida, ou então para o governo achar que qualquer denúncia contra a arbitrariedade do governo é constituindo uma ameaça que tem que ser suprimida, aí eu não sou obrigado a concordar com uma porcaria dessa. Como, aliás, o Exército Brasileiro, da mesma forma que, acredito eu, é uma instituição de pessoas decentes, contudo, não quer dizer que todas as políticas que os militares fizeram foram necessariamente válidas. Essa que é a grande diferença. Eu conheço muita gente que ama um país, muita gente que é patriota de verdade no Exército, e por ser patriota, inclusive, respeita a Constituição Federal, respeita a institucionalidade do país. Agora, um bando de moleques, um bando de pulhas, de histéricos, neuróticos, que chegam no Face para chamar a atenção, gritam palavras com caps lock para dizer que estão gritando. Vocês acham mesmo que vocês vão vencer no grito? Vocês são tão idiotas assim? Aí tem gente dizendo, não, esse pessoal é um bando de velhinhos, de cidadãos comuns, é o povo representado. Não é o povo representado, o povo não quer ditadura, o povo não quer toque de recolher às 10 horas da noite. O povo não quer uma situação em que as liberdades civis sejam revogadas. Ninguém quer revogação de habeas corpus ou coisa parecida, como de fato aconteceu no AI-5. Porque foi isso que aconteceu. Eu não vou tocar o mérito aqui
da ação do Exército em 1964, que é uma outra questão e um outro contexto. Contudo, o que nós percebemos em vocês é que vocês não querem apenas uma resolução do problema do país. Vocês querem, sim, a institucionalidade do autoritarismo. Vocês acham mesmo, vocês têm uma idolatria estúpida, confundindo nação e Estado, e achando que nacionalismo é basicamente, ou então patriotismo, que seja, é simplesmente vestir uma farda. Se for assim, por que vocês não vão para a Coreia do Norte? A Coreia do Norte também pensa dessa maneira. Ou seja, o Estado, a nação se confunde com o exército e com o Partido Comunista. Neste ponto, eles são mais lógicos do que vocês. E eu estava vendo que o pessoal estava atacando a jornalista Joyce Hasselman. E olha que eu não morro de amores por ela e mal vejo os vídeos dela, raramente eu vejo vídeos dela. Mas quando eu vi que ela realmente fez uma defesa que, no entender, foi bastante coerente contra a atitude tresloucada dessas pessoas que vão querendo fazer quebradeira, vão fazendo balbúrdia e achando... E detalhe, é um paradoxo que esse pessoal quer fazer ao mesmo tempo escândalo, balbúrdia, quebradeira, e por outro lado queiram a ordem dos militares no poder. É uma coisa assim meio maluca isso. Na boa, eu já perdi a paciência com vocês. Porque eu vejo um bando de pulhas, um bando de gente oportunista, um bando de gente demagógica e histérica, e de problemática mental. Tem muito problemático aí. Tem muita gente que toma remédio controlado que está nesse movimento. Não estou dizendo que outros não tenham. Tem muito também, mas esse aí é pior. Porque o que vocês estão pregando é ridículo. Vocês são, na verdade, jacobinos. Vocês acham que a violência é redentora. Vocês acreditam que os problemas do país, que são problemas inclusive seculares, vão ser resolvidos na base da porrada. A coisa não funciona assim. A República Brasileira foi fundada pelo mesmo tipo de ideologia que foi criada por vocês. Ah, o exército vai resolver o problema, vamos botar no bando da porrada. Não resolveu até hoje, tá aí o caos. A República não consegue ter ordem até hoje. Até hoje. Aí os caras querem que os militares sejam o poder moderador da República, impondo para baixar porrada, impondo para institucionalizar a violência, a perseguição política, a tortura. É isso que vocês querem? Vocês são tão diabólicos assim? Vocês são tão canalhas assim? Falar mal do PT para depois institucionalizar tortura, pau de arara, essas merdas todas? E não me vem dizer que no regime militar não houve tortura. Houve tortura sim. Vocês querem instituir isso? Sabendo que há outros mecanismos para se resolver os problemas? E que os problemas aos poucos estão sendo resolvidos de uma forma pacífica, de uma forma tranquila? Porque é o que está acontecendo. Nós conseguimos, talvez a situação muito pior, derrubar uma presidente da República com toda a força que ela tinha, sem quartelada, sem violência, sem assassinato de rua, sem matança, sem nada. Então, para que a gente instituir um bando de generalzinho que vocês nem conhecem, vocês não sabem nem como generais pensam? Vocês são tão ridículos, vocês são tão burros, que vocês não conhecem nem mesmo o grupo de pessoas que vai governar o país. Já parou pra pensar, por exemplo, se o exército fosse bolivariano, como na Venezuela, a gente tava fudido. E vocês apoiando esse tipo de coisa. De tão burros, despreparados que vocês são. Como é que pode se respeitar vocês? Um bando de moleques. Velhos de 60 anos que agem como moleques. Eu não tenho respeito por velho idiota. Só quando ele tem mal de Alzheimer, só que ele tem problemas, sei lá, sequelas de AVC, ou então quando ele está demente, aí sim a gente respeita um velho. Agora, um velho são, agindo como um molequezinho de DC acadêmico, na boa, não tem o menor respeito moral e intelectual por você enquanto pessoa. O Brasil está resolvendo seus problemas aos poucos por pessoas que têm bom senso. Não por fanáticos, idiotas, imbecis, que têm idolatria para dar o cu pro soldado, para dar a buceta pro general. Quer dar a xota pro general? O problema é saber quem é que vai comer essas velhas do intervencionismo. Esse que é o problema. Quer dar buceta, quer dar o cu pra militar? Vai lá, dá. Ora, porra. Que merda. Agora o pessoal parece que é meio idiota, parece que não pensa. Um bando de gente que veio falando de exército, nunca estudou a história do exército brasileiro. O exército brasileiro tem muita gente boa. Eu sou filho de militar. Mas eu nunca defendi essa história de achar que todos os problemas têm que ser resolvidos somente na violência salvadora, redentora, linda e maravilhosa do exército sacralizado como uma espécie de Deus na terra. Isso aí é coisa de gente doida.
E na boa, façam questão de sumir, porque vocês são prejudiciais a qualquer movimento de combate à esquerda no país. Até porque, se vocês fossem menos burros, quem promoveu toda essa educação esquerdista foram os militares. Se vocês não sabem, seus idiotas. Quem foi que deu as universidades? Quem foi que deu a TV para esse pessoal? Quem foi que deu as escolas para esse povo? Foram os milicos. Ora, vá reclamar com eles. Vá reclamar da intervenção militar com esses caras. Eles deixaram que as esquerdas dominassem os centros culturais do país. E vocês falam um bocado de merda, porque são um bando de idiotas. Ficam acreditando na ideia de que na época do militarismo, na época da ditadura militar, nós éramos todos muito felizes e não sei o quê. Vocês não sabem de nada. Bando de estúpidos. Aí tem aquele Juntex, que tá lá na Argentina. Claro, né? Você pregar a ditadura militar no Brasil, lá na Argentina, é muito fácil. É muito fácil você pregar o que o país deve fazer fora do país. Isso é fácil. Vem aqui no clima, ô idiota. Vem sentir o clima aqui. Em vez de ficar pregando papagaiada, dizendo que o Brasil tem que ser sujeito a uma lei militar. Vocês imaginam o que é isso? A destruição de certas garantias da população contra o Estado? E essa meba falante aí, pregando coisas idiotas? Gente falando merda? Demagogo, vagabundo. Tem que ser dito. Oportunista, safado. Puta safada que de uma hora por outra cai de paraquedas e agora quer dar uma de bambambam da direita brasileira, de bambambam de não sei o quê. E convém dizer, eu tô cagando pra essa direita, uma direita vagabunda dessa. Ora, quem é que respeita?